1,5 km ao largo da costa rochosa de Alderney, uma das ilhas do canal, há um navio naufragado que pode reescrever a história naval inglesa. Há séculos que esta zona é um cemitério de navios. A apenas 30 metros abaixo de mim está um extraordinário navio naufragado. O único navio de guerra isabelino alguma vez descoberto. Já pouco resta do navio e o seu nome ainda é um mistério. Mas será que guarda um segredo de 400 anos? É muito empolgante pensar que podemos finalmente conseguir artefactos e até material de um navio que combateu a Armada. Mergulhar no local do naufrágio pode ser a chave para descobrir como a Marinha de Guerra isabelina começou a ganhar o controle dos mares. Seria extraordinário ter provas de que os criadores de canhões ingleses estavam quase 50 anos à frente do seu tempo em termos tecnológicos. Uma equipa de mergulhadores e peritos pretende encontrar e trazer ao de cima o canhão do navio. Mas estas águas são das mais perigosas do mundo. Ao reconstruir e disparar canhões com 400 anos, eles esperam demonstrar como Isabel I se tornou a mãe da superioridade naval britânica. Os canhões da Rainha Isabel. Hoje, banhada pelo sol, a ilha de Alderney parece idílica. Mas durante séculos foi uma fortaleza rochosa, um afloramento minúsculo da coroa britânica. Os nazis foram os invasores mais recentes a deixar a sua marca aqui. No século XVI, estas águas estavam repletas de navios de guerra ingleses, que constituíam a primeira linha de defesa contra terríveis inimigos. Foram muitos os que naufragaram, e durante anos pensou-se que não haveria vestígios da Marinha de Guerra de Isabel I até se descobrir um navio naufragado ao largo desta costa. O seu nome e a sua missão permanecem um mistério, mas este navio pode guardar a chave para explicar o começo da superioridade naval inglesa. Como historiador militar, a época da Armada deixa-me fascinado. Este navio naufragado oferece uma oportunidade única para desvendar os segredos do momento crucial da história da Inglaterra. No final do século XVI, o destino da Inglaterra protestante estava preso por um fio. Inglaterra estava cercada de inimigos por todos os lados. Espanha era a superpotência do mundo e Filipe II queria o trono de Isabel e uma Inglaterra católica. Com quase toda a Europa contra ela, este foi o momento mais difícil de Inglaterra. Por vezes as pessoas fazem comparações com 1940, mas em 1940 a Grã-Bretanha e a Alemanha eram praticamente iguais. Já em 1588 o exército espanhol era de longe não só o maior, mas também o melhor do mundo, e a Inglaterra não tinha sequer um exército permanente. Dadas as circunstâncias, seria absurdo pensar que a Inglaterra poderia sobreviver a tal conflito. Mas Inglaterra sobreviveu. Será que o navio naufragado de Alderney e o armamento que transportava nos ajudarão a perceber porquê? Já sabemos que este navio estava na vanguarda da tecnologia naval isabelina porque o seu importante leme foi elevado. Esta descoberta-chave permite uma série de cálculos que podem revelar as dimensões exatas do navio sem nome. Tinha 20 metros de comprimento, um calado fundo e uma popa alta. Parece-me um navio de guerra dos mais pequenos da época, aquilo a que chamavam pinaça. O navio de guerra mais pequeno da altura. Uma pinaça inglesa era um navio muito bem armado para o seu tamanho, capaz de fazer frente a navios mercantes muito maiores, com fortes probabilidades de sucesso. Ao longo de vários anos de mergulho foram recolhidos artefactos dos destroços a muito custo. Foi o maior achado de objetos isabelinos num só lugar alguma vez conseguido. Mas será que neste navio também havia um conjunto de canhões que revolucionaram a guerra no mar? Já foi resgatado um canhão dos destroços.
e os mergulhadores registaram no mapa a posição de mais 11 enterrados no fundo do mar. À primeira vista, estes canhões parecem ser idênticos a um que já foi recuperado e guardado no Museu de Alderney. Se for esse o caso, então pode reescrever a história naval isabelina. Até agora pensava-se que Isabel tinha usado o mesmo tipo de armas que o seu pai, Henrique VIII. O seu navio almirante, de Mary Rose, era ultramoderno, mas continha uma espantosa variedade de canhões, muitos deles concebidos para a guerra terrestre. Eram de diferentes formas e tamanhos, disparavam de forma diferente e a velocidades diferentes com poder diferente para matar. O combate no mar era um caos. Estamos no meio de uma batalha. Esta arma precisa de munições. Estamos à procura no porão com um par de calibradores, medindo disparo após disparo, tentando desesperadamente encontrar um que sirva. Se todos os canhões de Alderney forem iguais, então na época de Isabel I terá havido um salto gigante em termos de tecnologia militar, criando-se o primeiro conjunto de canhões uniformes, usando as mesmas balas e capazes de fazerem um fogo de barragem coordenado e fatal. Isto foi o começo do tipo de canhões que encontramos no HMS Victory. Foi o começo de uma espécie de mecanização da guerra. Agora o navio é uma plataforma de canhões, diferente do que era antes. Mas para fazer isto, os criadores de canhões de Isabel terão desenvolvido uma forma de produzir canhões idênticos em massa mais cedo do que alguma vez se pensou ser possível. Este seria o primeiro exemplo que se conhece de um navio com um armamento uniforme. Era uma coisa que não acontecia no século XVI. Normalmente, os historiadores dizem que isso só aconteceu em meados do século XVII, possivelmente mais tarde. Seria extraordinário encontrar um exemplo do século XVI. Sabe-se que os navegadores ingleses se tornaram muito temidos. No início do reinado de Henrique VIII, a armada inglesa viu-se forçada a fugir de galés pesadamente armadas. Já na época de Isabel, até o rei Filipe de Espanha conhecia a fama da perigosa artilharia inglesa. A prova de que Isabel terá de facto desenvolvido estes grandes canhões pode estar no fundo do mar, 1,5 km ao largo de Alderney. Os objetivos para o verão. Vim ter com o arqueólogo marinho Manson Bounds e uma equipa de peritos de mergulho a um navio de salvamento. Manson acredita que consegue provar a sua controversa teoria, mas para o fazer precisará de encontrar e trazer ao de cima 2 dos canhões perdidos. A missão é perigosa e as condições vão limitar os mergulhadores a apenas 2 breves oportunidades por dia entre as marés, quando podem descer até aos destroços. Só poderão permanecer no local durante 3 dias. Muito bem, penso que é tudo, a não ser que tenham alguma questão. Tenho tantas questões. Sim, vamos guardá-las para mais tarde. São 7 da manhã. A maré está prestes a mudar. A janela de oportunidade abre-se para o primeiro mergulho. Vamos mergulhar. Tivemos de nos despachar em 5 minutos. Estava toda a gente a acabar de tomar o pequeno almoço e de repente a janela abriu-se. Tinham 40 minutos para encontrar aquilo que procuravam. O navio encontra-se numa bacia do tamanho de um campo de futebol a 30 metros de profundidade. Está rodeado por rochas afiadas, desgastadas pelo mar. A embarcação do capitão do porto vai controlar as condições. As correntes aqui são tão fortes que a Alderney planeia aproveitá-las para produzir a mesma quantidade de eletricidade que uma estação de energia nuclear. A segurança dos mergulhadores é de extrema importância. Um dos mergulhadores irá recolher imagens com uma câmara montada na cabeça.